E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Estão me escutando aí bem? Tranquilidade? Então, fechamos aí o limitador duplo, ó, né? Então, o limitador duplo é aquilo que a gente colocou, ó. Ele limita a parte de cima e também a parte de baixo. A parte de cima, né, é o VL1. Então, a parte de cima aqui é o VL1, VL1. E aqui é a parte de baixo que é o VL2, tá? Ok. Tarararararara. Bom, é, antes da gente, né, voltar aqui, o que acontece? Como é que eu uso, onde que eu uso isso aqui? Hoje, os rádios, né, sua maioria, eles são em frequência modulada. Então, o que acontece? Um sistema em frequência modulada, ele leva a informação na frequência. Então, você variando a frequência, você tem a informação. Então, quando, por exemplo, o locutor está falando, quando você modula em frequência, o que ele está fazendo? Ele está variando a frequência base do sinal, tá bom? Então, eu não tenho nenhuma informação na amplitude. Então, o que a gente faz aí? Normalmente a gente usa um limitador desse do tipo duplo, né? E esse limitador do tipo duplo vai fazer o quê? Ele vai ceifar a onda, ele vai cortar a onda, né, nas informações que realmente não importam. Porque o que a gente quer realmente é a variação de frequência e ela está contida aqui nessa informação. Normalmente, a parte de amplitude ela vem cheia de ruído por causa de raio, chaveamento. Então ela induz o que? Ela induz uma variação de tensão. E essa variação de tensão é uma coisa muito ruim, né, para um sinal. Mas eu corto, eu elimino toda essa variação quando eu uso esse tipo de circuito aqui, né, que seria o meu limitador duplo aí, tá bom? Então a gente usa isso aí no rádio FM, né, na parte de recepção do sinal. Então lá chegou em determinado ponto, a gente aplica um limitador aí, né? No caso, um limitador duplo, justamente para tirar as informações de tensão que não são relevantes no rádio FM, tá? Agora, ó, circuito retificador. Esses circuitos retificadores são circuitos muito importantes, tá? Por que que eles são circuitos importantes? Bom, nós falamos na aula passada, né, que toda geração, distribuição de energia né, ela é feita com o quê? Em tensão senoidal, né? Então ela é feita em tensão senoidal. E o que que acontece? Nossos aparelhos, eletrônicos, né? Então, aparelhos eletrônicos, eles precisam do quê? Eles precisam de tensão contínua, né? Então, todo aparelho eletrônico ele vai trabalhar com tensão contínua. Isso por quê? Porque os nossos sistemas, a transistor, né, os circuitos integrados, eles não trabalham com tensão alternada, eles trabalham com tensão contínua. Então, um retificador ele faz o quê? Ele vai transformar, ele vai transformar tensão alternada em tensão contínua, né? Em tensão contínua. Então, essa transformação é feita por esses circuitos que são circuitos retificadores, tá bom? Então, a maioria dos circuitos, né, eles têm isso aí. Então, por exemplo, você tem aí o seu carregador de celular. Seu carregador de celular nada mais é do que um retificadorzinho, né? Ele vai então transformar a tensão que está chegando na rede numa tensão mais baixa e numa tensão contínua, para que ele possa então carregar aí o seu celular, né? Então, a sua televisão, então eu ligo ela na tomada alternada, mas ela internamente ela tem o quê? Ela tem lá circuitos integrados, ela tem transistores, ela tem tudo isso aí. Então, a primeira coisa que acontece,
né, é justamente a atuação, né, desse circuito retificador, né? Só que o circuito retificador, normalmente, ele vai precisar, né? Ele vai trabalhar, mas normalmente a gente precisa, a primeira coisa que eu preciso é baixar, né, o valor da tensão. E como é que eu uso isso aí? Normalmente a gente usa aí um transformador para fazer essa, né, para realizar o rebaixamento aí da tensão. E aí depois que a gente aplica o circuito retificador, tá? Normalmente também depois do retificador a tensão ainda oscila muito e eu preciso colocar circuito, né, filtros, né, e também, né, circuitos aí retificadores, reguladores de tensão de forma que eu tenha uma tensão aí contínua, sem variações, tá bom? Todo esse conjunto, que é o que? O transformador, o retificador, mais o filtro e ou circuito retificador, é o que a gente chama de fonte de tensão, tá? Ou também fonte de alimentação, tá? Então você vai lá na sua indústria, você tem lá um dispositivo eletrônico, por exemplo, um medidor de pressão ou de vazão que você liga na rede elétrica. Então a primeira coisa que ele tem é essa fonte de tensão, essa fonte de alimentação, né? Bom, daí o primeiro cara que aparece é o quê? É o transformador. Então, o transformador é uma máquina muito legal, muito tranquila, e ela vai transformar o quê? Níveis de tensão, tá? Ela vai transformar nível de tensão. E acaba transformando também nível de corrente, tá? Então, o transformador que normalmente a gente usa é esse transformador aqui chamado abaixador, tá bom? O que acontece? Então, eu tenho aqui a minha tensão de entrada V1 e a minha corrente de entrada I1. Isso vai entrar no que a gente chama de primário do transformador, tá? O primário do transformador é feito com enrolamento, né, com N1 espiras, né? E aí eu tenho um acoplamento magnético. Do outro lado, eu tenho o quê? Um enrolamento com N2 espiras. Então, para fazer um abaixador, N1 tem que ser maior que N2. Tá? Então, há um abaixamento. Consequentemente, eu tenho uma redução da tensão de entrada V1 para V2. E como eu tenho que manter a potência, né? A potência no nosso sistema ele é idêntico, né? Normalmente ele tem uma capacidade de corrente maior, né? Então, a capacidade de tensão desceu, mas a capacidade de tensão de corrente aumentou, tá? Qual que é a relação que existe aí, ó? A tensão de entrada está para a tensão de saída, assim como a, a quantidade, né, o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário, tá? Essa colocação se inverte, né, quando eu penso a nível de corrente, né? Por quê? Porque na realidade, se eu tiver um transformador que não tem perda, a potência de entrada é igual à potência de saída. Então, o que é a potência de entrada? V1 vezes I1. O que é a potência de saída? V2 vezes I2. Se ela é igual, só que V1 é maior e V2 diminuiu, então I1 tem que ser menor do que o I2, tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha um exemplo aqui. Determinar o número de espiras do secundário de um transformador. Então, eu tenho lá um transformador. Vamos lá desenhar o meu transformador. Beleza. Aí eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho N1 espiras, que é do primário. Aqui eu tenho, né, N2 espiras, que é do secundário.
tá? Então, que ele fala aqui, ó, determinar o número de espiras secundário de um transformador. Então, ele quer saber quem é N2, né? Então, essa é a minha pergunta já, né? Determinar aqui, minha pergunta. Então, tá aqui, interrogação. Determinar o número de espiras do secundário transformador. Então, é isso que eu quero saber, né? Projetado para reduzir a tensão da rede de 220 volts. Então, o que entra aqui? Entra 220 volts. Né? O que vai sair aqui? Né? Então, aqui ele diz que vai sair 12 volts. Tá? 12 volts. Sabendo que ele possui 1000 espiras no secundário, no primário. Então, o N1 é igual ao quê? N1 é igual a 1000 espiras. Tá? Então, tá aqui. Beleza. Então, essa é a minha... Como é que eu descubro aqui, ó? Então, você vê aqui, ó. A tensão de entrada V1 está para a tensão de saída V2, assim como o N1, né, o N1 está para N2. Então, o que eu quero? Eu quero o N2. Então, dessa equação aqui, ó, dessa equação, você vai tirar que o N2 vai ser igual ao N1, vou tirar esse, vezes o V2, dividido pelo V1. Então, calculadora, tal, ok. Então, vamos lá. Pagar. N1, vamos lá, N1 é 1000. Então, 1000. Ok. Vezes V2. V2 é a tensão de saída. Então, eu tenho 12. Enter. Já vou multiplicar aqui. Ok. Dividido pelo V1. Meu V1 é a tensão de entrada, que é 220. Dividir aqui, ó. Então, eu tenho que ter 54,5 espiras. Então, meu N2, né? Então, o N2 vai ter que ser 54. Cadê? Aqui, ó. 54,5 espiras, tá? Tá aqui então a nossa resposta aqui à nossa pergunta. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tá. Beleza. Aí ele coloca aqui, ó. Existem alguns transformadores, por exemplo, um transformador que tem um tap central, está aqui no meio. Aí ele faz o quê? Eu tenho duas saídas no secundário, com o mesmo valor normalmente, só que com polaridade invertida. Então, ó, o que acontece? Ó. Então, esse transformador aqui que eu estou mostrando, né, é um transformador que a gente chama com tape central. Então, o que acontece com esse tape central? Eu vou colocar aqui no center tape, eu vou colocar a minha referência. Então, eu vou ter duas tensões V2A, né, V2A, que ela vai ter uma polaridade, né? Então, tá vendo que ela sobe, passa pelo zero, depois desce. E a V2B, que é justamente ao contrário. Então, enquanto a V2A está subindo, a V2B está descendo. Né? Aí depois ele passa pelo zero, as duas passam pelo zero. Aí a V2A está descendo e a minha V2B está subindo. Então é uma invertida da outra. É uma invertida da outra. Normalmente, esses valores aqui, ó, N2A e N2B, normalmente elas são iguais, tá bom? Mas tem transformadores com múltiplas saídas, tá? Com múltiplas valores aí. Né? Então, no caso aqui, não. Né? Quando a gente usa
um transformador com tape central, justamente eu faço a derivação no meio, tá? No meio, tá? Então, aí acontece o quê, ó? Por exemplo, vamos supor no caso anterior aí, ó. Eu tenho 220 e sai 12, né? Então, cadê aqui? Então, sairia o que aqui, ó? O V1, né? O V1, ele entrou 220, o V2 aqui sai 12 volts eficazes, tá bom? V2A é o quê? 6 volts eficazes. E o V2B, 6 volts eficazes, né? 6 mais 6 vai dar o 12, tá bom? Bom, aqui, ó, eu tenho o primeiro dos retificadores, que é o dito cujo retificador meia onda, né? Então ele tem aqui o transformador, ele é o mais simples que tem, tá? Então o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele simplesmente, quando o V2 é positivo, o diodo conduz. Quando o V2 é negativo, o V2 não conduz. Então ele vai fazer a saída dele aqui é alguma coisa desse gênero aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a minha linha de zero. Então a minha entrada, o V1 aqui, ó, o V1, ele vai ser o quê? O V1 ele vai ser uma senoide, ó. Então ele passa aqui, sobe e desce, tá? Como é que vai ser aqui o VRL? O VRL, o meu V2 vai ter a mesma cara do V1, né? Só que o VRL ele vai fazer o quê? Ele vai, né? Enquanto ele estiver positivo, o meu diodo está conduzindo, então ele vai fazer isso aqui. Depois, o meio ciclo, que seria aqui para baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai manter em zero. Aí, novamente, sobe e desce. E aí vai manter em zero. Então, esse retificador é o mais simples que tem, que a gente chama de meia onda, né? Porque essa onda completa, ela foi ceifada e só apareceu metade dela. Por isso, meia onda, né? Obviamente que esse cara está no semiciclo positivo, né? Então aqui é o meu semiciclo positivo. O semiciclo positivo é o que aparece aqui, ó, tá? Ah, professor, e se eu quiser fazer a inversão desse cara aqui? Ué, inverte o diodo, você tem um semiciclo negativo, tá bom? Beleza. Então, o que que a gente observa aí, então? Minha tensão de entrada, né? Então eu tenho ó, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. O que acontece com o VD, né? Então ele está mostrando aqui, ó, a tensão no diodo, né? Tensão no diodo. Tensão no diodo, quando a minha fonte está polarizada diretamente, o diodo conduz. Então ele é um curto, né? Então aqui eu tenho 0 volts em cima do diodo. Ué, essa tensão vai para onde? A tensão vai, ó, para a saída, né? Ó, essa aqui é a tensão VRL. Então, a tensão VRL ela vai, ó, toda ela. Quando acontece do quê? Do meu semiciclo ser negativo. O que acontece? O diodo abre. Quando o diodo abre, toda a tensão negativa, todo semiciclo negativo, fica em cima do diodo. A corrente é zero. Aí o que acontece a tensão na carga, ela vira zero. Né? Então, o que eu observo, então, é que na carga só me aparecem os semiciclos positivos, enquanto no diodo eu só tenho os semiciclos negativos de tensão. Tá? Obviamente que eu somei a tensão. Se você olhar o circuito, né, a tensão V2 tem que ser a tensão no diodo mais a tensão VRL. Né? Então, o que, que ocorre aí? No semiciclo positivo, a tensão V2 aparece VRL. No semiciclo negativo, a tensão V2 aparece aonde? No diodo. Né? Então, somando as duas, a VRL e a tensão no diodo, eu tenho V2. Né? Então, isso não pode sumir, obviamente. Né? Tá aqui. Bom, aí o que acontece? A gente tem aquelas histórias das tensões, né? Então, o que mais interessa para a gente é essa menina aqui, que é a tensão média. O que é a tensão média? Para essa senoide desse jeito aqui, ela vai ser a tensão V2 de pico dividido por π. E aí a minha corrente, né, minha corrente vai ser essa tensão média, corrente média, né, vai ser essa tensão média sobre o resistor, né? O que eu tenho que pensar no diodo para que ele não queime? O que ele tem que suportar?
a corrente média do diodo, né, o IDM, tem que ser maior que essa corrente média que eu calculei, né? E a tensão de breakdown do diodo tem que ser maior que a tensão de V2 de pico, tá bom? Então,